Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre o Campeonato Brasileiro, jogos que aconteceram nesse domingo, em uma rodada que depois de uma vitória do Vasco em cima do Cuiabá, uma rodada que ajudou. Vamos falar sobre isso já já. Antes eu vou pedir para você curtir o canal, deixar uma mensagem, seja lá qual for, de apoio, de crítica, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, e se inscrever, tá? Se inscreve no canal, dá essa força, dá essa moral. Quero falar da minha parceira, o XBET, é patrocinadora do canal Vascaíno Encerrado. O Real Madrid cagou o meu bilhete, o teu bilhete que ia bater bonito. Real Madrid pressionou o Raio Vallecano ali até o final, mas não conseguiu fazer o gol. Enfim, amanhã tem Tottenham e Chelsea e tem Vasco e Botafogo. Eu botei em um bilhete que os dois vão fazer mais de um gol na partida. Tá, isso é que se você quiser pegar o do Vasco, mais de um gol, o link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, o XBET vai dobrar em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBET é parceira do canal Vascaíno Encerrado 2023. Sem muita enrolação, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que até que enfim, você lembra que eu joguei a toalha, desanimei, porque a gente vinha de uma sequência de resultados ruins e o Vasco perdendo? Porque era assim, os times que estavam lá embaixo, todos estavam ganhando, e o Vasco empatou com o São Paulo. Os times todos ganhando e o Vasco perdeu para o Flamengo. Os times todos ganhando e o Vasco perdeu para o Internacional. Eu falei, caímos, né? Aí o Vasco vence e nessa rodada quase todos os times perderam, com exceção do Goiás. O Goiás já se deu bem na rodada, inclusive passou o Vasco na tabela. Vou colocar aqui até para você ver, já adiantando aqui os trabalhos. Tá aqui, ó, Goiás, né, que venceu o Curitiba, a partida acabou agora por 1-0, é 17º, tem 35 pontos, o Vasco 18º, 34, Curitiba e América, esses já caíram, né? E a tabela na parte de cima tem o Cuiabá com 40, o Corinthians com 40, o Bahia, Santos e Cruzeiro com 37 pontos. Por que essa rodada foi boa para o Vasco? Porque o Grêmio venceu o Bahia por 1-0, o Bragantino venceu o Corinthians por 1-0, o Cruzeiro perdeu para o Internacional em casa, segunda derrota seguida do Cruzeiro, 2-1 para o Internacional, e o Curitiba, aí é o resultado ruim, o Curitiba perdeu em casa para o Goiás, esperava-se pelo menos um empate. Enfim, se o Vasco vencer o jogo de amanhã contra o Botafogo, o Vasco vai a 37 e passa, ou sai da zona de rebaixamento, e passa o Cruzeiro. O Cruzeiro vai para o Z4 com um jogo a menos contra o Fortaleza. Mas, momentaneamente, o Cruzeiro vai para o Z4 se o Vasco vencer o jogo amanhã contra o Botafogo. O Vasco também pode passar o Santos. O Santos enfrenta o Cuiabá. Aí, se o Santos perde para o Cuiabá, o Vasco vencendo vai a 37, empata em números de vitória com o Santos, são 10 vitórias, só que o saldo de gol do Vasco é melhor do que o saldo do Santos. Então, em caso de derrota em casa para o Cuiabá, o Vasco pode passar o Santos na tabela e pode passar o Cruzeiro. Tomaria duas posições, como eu falei, uma momentânea, porque o Cruzeiro tem um jogo a menos, só vai jogar depois. Aí o Vasco iria fazer uma final contra o América. Então, eu que cheguei a falar que para mim já caiu, inclusive para mim, só vou acreditar que não vai cair se vencer amanhã do Botafogo, porque aí a gente volta pro jogo, apesar de que a rodada dessa vez favoreceu. O que falta é o Vasco abraçar, né? Porque toda vez que a gente pensa que o Vasco vai vencer e sair, teve uma vez que saiu, né? Aí o Vasco vai lá e caga o pau. Mas tá aí uma rodada maravilhosa e agora só depende do Vasco, uma vitória simples para sair do Z4. O Santos encara o Cuiabá, independente do resultado do Santos, o Vasco sai do Z4 com uma vitória. Bom, o Vasco encara o Botafogo amanhã. Você lembra a última vez que o Vasco jogou contra o Botafogo em São Januário? Não foi muito legal, né? O Vasco jogou contra o Botafogo São Januário em 2021, ainda era o Cano e o Fernando Diniz estavam no Vasco. O Vasco tomou uma goleada 4-0 para o Botafogo jogando em São Januário. Clássicos do Vasco em 2023, um retrospecto também não é positivo. São 10 clássicos que o Vasco disputou em 2023, 3 vitórias,
um empate e 6 derrotas. O Vasco conseguiu uma vitória em cima do Flamengo, uma vitória em cima do Fluminense, que foi a goleada, o Flamengo acho que foi 1-0, e uma vitória em cima do Botafogo, acho que foi 2-0. Então, até que chegou a ser expulso o jogador do Botafogo, acho que no primeiro tempo. Então, são as 3 vitórias que o Vasco conseguiu, um empate que foi contra o Fluminense e o resto, 6 derrotas aí, você divide, Botafogo, Fluminense e Vasco ganharam do Vasco. O time que mais ganhou do Vasco no ano foi o tal do Flamengo. Aí, só porque o Josh prometeu que a gente ia ter um time para bater de frente com eles, e você viu a vergonha que foi 2023, nosso retrospecto contra o Urubu. Né? Então tá aí um retrospecto ruim, né? Se o Vasco vencer, como eu falei, ele sai. E para finalizar o vídeo, não tem muita coisa para dizer, só curtir aí o resto do domingo, vou assistir um filme agora com a família. Só vou deixar um recado aqui para vocês, um vídeo que está circulando na internet sobre a eleição do Vasco, né, explicando o que foi que o grupo amarelo fez, que é a Sempre Vasco, que ela é unida. Sabe o que aconteceu politicamente no Vasco? O Jorge Salgado e o Osório, eles fizeram uma gestão tão ruim, tão péssima, 2 rebaixamentos, né, um time incapaz, uma venda absurda para um grupo que a gente sabe que tem mutreta. Foi tão ruim que eles tentaram jogar nas pesquisas ou insinuar alguns candidatos para vir para representar a gestão. Falaram no Salgado, falaram no Osório. O Osório chegou a ser eleito o gestor da gestão Salgado, o melhor gestor da gestão Salgado, isso no canal, hein? Lá no Atenção Vascaínos. Osório, eleito o melhor gestor da gestão Salgado. Será que... Aí você vai falar, né? Você perde até a linha, começa a falar palavrão. Enfim, eu vi lá o Bismarck dizendo que, elogiando o Osório e dizendo que, nossa, eu queria que você fosse, eu gosto muito de você, fosse o presidente do Vasco ou candidato à presidência do Vasco. Lembrar que o Bismarck é um dos donos lá do canal Atenção Vascaínos e é empresário de jogador de futebol. Eu falo mesmo, não tenho amizade com jogador de futebol, com ex-jogador, com ídolo, com gente ligada à gestão, com jornalista. Eu não faço questão de ter amizade com ninguém. Minha amizade é o Vasco. Eles me odeiam. Eles me odeiam. Inclusive, ex-jogadores que já chegaram a vir em lives aqui, que já chegaram a mandar vídeo pro canal, hoje, quando eu falo em alguma coisa no WhatsApp ou quando eu peço, me ignoram. Eu não vou expor, não, em respeito ao ídolo, né, a história que fez pelo Vasco, mas ficam putos pelo meu posicionamento de cobrança e o meu posicionamento de expor as canalices e os canalhas no Vasco da Gama. Então, eu até entendo por que não me respondem. Mas é isso, aí até perdi aqui a linha. Tá, eles tentaram emplacar algum candidato para eleição e não conseguiram. Viram que a aceitação era horrorosa. E qual foi a solução? Vamos trazer o Pedrinho, que está lá arrebentando na Globo, para ser o garoto propaganda da Sempre Vasco e da Mais Vasco. E assim a gente ganha a eleição. Eu vou deixar aí um vídeo que está nas redes sociais, um cara explicando isso, e depois na sequência o Marcelo Boes também falando sobre os roxos e amarelos e a situação do Vasco, né? Com o exemplo aí do Fluminense sendo campeão da Libertadores. Desejar para você um domingo abençoado, uma semana abençoada também. Curte o canal, se inscreve, segue, fique com Deus e saudações vascaínas. Como tentar confundir um eleitor que está desconfiado, magoado e com medo de ver o clube mais uma vez na segunda divisão? Vamos trazer um ídolo e, consequentemente, trazer o torcedor para perto do clube. Só esqueceram de dizer que esse mesmo ídolo já foi conselheiro e abriu mão do mandato. Que o ídolo não tem experiência alguma. Que esse mesmo ídolo está cercado dos mesmos incompetentes que participaram da pior gestão da história do clube. Já vimos isso com o Roberto Dinamite e querem repetir. Vão destruir o ídolo e o ídolo vai terminar de destruir o clube. Fala aí, galera vascaína, boa tarde, tudo bem com vocês? Dia estranho de ontem, né? Fluminense campeão da Libertadores. Melhor jogador da Libertadores, artilheiro, melhor jogador da América, Germancano, que saiu do Vasco, porque a galera das planilhas achavam Germancano caro. E hoje nós temos aí o Dimitri Payet, mais do que o dobro do que custava o Germancano.
venho aqui nesse vídeo falar o seguinte: a importância do processo político de um clube e a importância de você, sócio estatutário, que pode vir assistir esse vídeo e vai entender o que eu estou falando. Em 2018, o Fluminense passou por um processo provocado pelos sócios proprietários do Fluminense, que provocou o Conselho Deliberativo do Fluminense e fez um impeachment do presidente na época, porque não estava atendendo os anseios dos sócios proprietários do clube, do futebol do clube. Nós fizemos uma eleição de 2020, no dia 7, mais uma no dia 14, sem uma definição dessa eleição. Até hoje está subliminar. Vai ter uma nova eleição agora dia 11 e a diretoria e a presidência ainda está subliminar. Essa diretoria vendeu o nosso futebol, 70% do nosso futebol, com a promessa de que nós seríamos vitoriosos, que nós acabaríamos com os tempos de inglórias, né? E tá aí um rebaixamento, a manutenção do rebaixamento, o rebaixamento do futebol feminino e a luta que a gente está tendo toda semana, uma torcida louca para que a gente se mantenha na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso é para você, sócio proprietário, entender a importância que você tem no processo político do clube. O Fluminense era um clube, é um clube ainda, associativo, campeão da Libertadores. Mais de 700 milhões de dívidas, um pouco menos do que o Vasco. Um quarto da nossa torcida. Talvez um terço do nosso patrimônio. E novamente eu falo, se for falar da história, não dá nem para comparar. O que a gente ganhou com isso, hein? Onde o Vasco chegou virando a SAF? Fora o modelo associativo. E aí? Fluminense, campeão da Libertadores, com uma dívida parecidíssima com a nossa, com um quarto da nossa torcida, um terço do nosso patrimônio. E o melhor de tudo, eles montaram um time campeão da Libertadores da América mais barato do que custou o Léo Pelé. Isso não é estranho? Um time inteiro que foi campeão da Libertadores, custou menos do que o Léo Pelé. Em outras épocas, nossa, isso dava muita briga no conselho. Muita briga no conselho. Mas quando você tem um conselho inteiro, que rezam da mesma cartilha, né? Não existe discussão no plenário. Não existe discussão no conselho. E com isso, todos emborrecem juntos. E quem se ferrou com isso foi o Vasco da Gama. Infelizmente. Pensa nisso. Saudações vascaínas.